A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Gênesis, capítulo 48. Jacó adoece. Versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Versículo 2. E alguém participou a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Versículo 3. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Versículo 4. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Versículo 6. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Versículo 7. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Ali eu a sepultei, no caminho de Efrata, que é Belém. Versículo 8. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? Versículo 9. E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-os aqui, para que os abençoe. Versículo 10. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Já não podia ver. Então os fez chegar até ele, e beijou-os e abraçou-os. Jacó abençoa José e seus filhos. Versículo 11. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, mas Deus me fez também ver a tua descendência. Mas Deus me fez ver também a tua descendência. Versículo 12. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. Versículo 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Versículo 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Versículo 15. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram aos meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou
desde que eu nasci até este dia. Versículo 16. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Versículo 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Versículo 18. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Versículo 19. Mas seu pai recusou e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei. Ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Versículo 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Versículo 21. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Versículo 22. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus.